Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leandro Lopes Honório de Oliveira. Esse daqui é mais um vídeo do meu canal. E hoje, como no vídeo passado, nós falamos sobre Salmos no capítulo 1, sobre a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios, que os ímpios se dão mal e os justos se dão bem. Se você ainda não assistiu, veja lá que está muito legal. E hoje nós vamos falar sobre Salmos no capítulo 2, que o título fala sobre a rebelião dos gentios e a vitória do Messias. Bom, sobre Messias, nós sabemos que Messias é Jesus Cristo, sabe? Aquele que nos salvou através da sua crucificação, que salvou a gente da condenação da morte eterna, e nos deu a salvação da vida eterna. Então vamos ver o que o texto diz. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu lhe darei as nações como herança e os confins da terra como a sua propriedade. Não os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não ire e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Esse texto aqui diz sobre que nós devemos confiar a Deus, nós devemos entregar tudo nas mãos de Deus. Olha só o que o versículo 8 diz: pede-me, e eu lhe darei as nações como herança, e os confins da terra como a sua propriedade. Esse texto aqui diz que antes da gente vir para essa terra, antes mesmo da gente pensar qualquer coisa, Deus já tinha liberado palavras a nosso respeito, e que a gente precisa entregar tudo nas mãos de Deus. Que a gente não deve confiar na força do nosso braço, e sim na força de Deus, porque a força dele é perfeita, a força dele é invencível, a força dele é tudo que nós precisamos. Então a força que nós precisamos não é de arma, não é de espada, não é de escudo, não, nada disso. A força que nós dependemos é a da força de Deus, aquele que fez os céus e a terra, aquele que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para encarnar aqui nessa terra, para se sacrificar por nós na cruz do Calvário e nos livrar da condenação, da morte eterna, para que hoje nós podamos ser uma geração, pessoas livres da condenação da morte eterna e ter ganhado a salvação da vida eterna. Então, entregue tudo nas mãos de Deus. Entregue tudo que Deus vai te orientar perfeitamente, se é por ali, se não é, se é desse lado, se é do outro lado, se você tem que fazer mais, se você tem que fazer menos, se você tem que andar mais rápido, ou se você tem que andar mais devagar, se você tem que voltar um pouco, ou você tem que já avançar mais, ou ficar de boa, relaxando. Deus vai te orientar. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E aqui diz que nós devemos confiar. Olha só o que o versículo 11 diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não ire
e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Esse versículo 12 diz que se a gente não querer cair no meio do caminho, se a gente não querer perecer, a gente deve confiar em Deus, confiar no caminho, continuar confiando, continuar acreditando que Ele é o dono de tudo, que Ele não erra, que Ele não falha, que mesmo quando acontecer qualquer mudança, Deus continua no controle de tudo. Que mesmo se vier luto, se vier perda, se vier batalha, se vier guerra, se vier desafio, obstáculo, problema que a gente não esperava, que a gente nunca desejava, Deus continua sendo Deus. Ele é eterno, ele não muda. O mesmo Deus que esteve com Moisés no deserto, quando pediu para ir até o faraó, apesar de ter disfunção na fala, é o mesmo que está aqui hoje. O mesmo Deus que esteve com Davi, quando pediu para que enfrentasse o gigante Golias, apesar do Davi ser um simples pastor de ovelhas, parecer que pela circunstância, pela carne, pela força do braço, não teria condição nenhuma, não teria a menor chance. Mas como era segundo o coração de Deus e não segundo o coração desse mundo, com a força do seu braço, ele conseguiu derrotar o gigante Golias com apenas uma pedrada. Apesar de ser um simples pastor de ovelha, com seu estilingue, uma só pedrada na sua testa o derrotou. Por quê? Porque não foi Davi que fez, foi Deus que fez através do Davi. Porque Deus é o rei dos reis. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Sempre lembre disso. E o mesmo Deus que esteve com José quando foi vendido pelos seus próprios irmãos, quando foi humilhado, quando foi preso, jogado na prisão por um crime que nem havia cometido, mas isso foi antes de se tornar governador do palácio. É o mesmo Deus que está aqui hoje, o mesmo Deus que esteve com José na prisão, é o mesmo Deus que está comigo aqui hoje, que está com você, que está aqui hoje. Deus não muda. Ele sempre é Deus, ele sempre é o mesmo. Ele nunca erra, ele nunca mente, ele nunca falha. O que depende é da sua decisão. Se você vai decidir confiar nele ou vai decidir confiar na força do teu braço, que você já fez da sua vontade e não da vontade de Deus. Que você vai querer que aconteça do seu jeito ou você vai querer que aconteça do jeito que Deus quer. Se você vai querer continuar acreditando que depende da sua forma, que depende do que você pensa e não do jeito que Deus pensa e não do jeito que Deus acha, o jeito que Deus faz, aí é com você. É você que decide. Eu não posso decidir isso por você, os seus pais não podem decidir isso por você, seus avós também não, nem seu amigo, nem seu pastor, nem seu primo, nem seu parente, nem ninguém que você conheça pode decidir isso por você. Então, decida agora. Então, antes de tomar qualquer decisão, sempre consulte a Deus. Não tome decisão sem antes pensar 2 vezes. Não tome decisão sem consultar a Deus, porque senão pode dar um grande problema. O que você achava que ia te ajudar pode te atrapalhar muito mais do que você achava que ia ser. Então, tá aí o recado. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja com a destra da sua justiça. E se você quiser mais vídeos assim, deixa aqui nos comentários, tá? Para que a gente continue seguindo em frente, para que cada vez Deus possa falar conosco através desse vídeo. Eu agradeço muito que você ficou aqui até o final. E se você não guardou nada, não entendeu nada do que eu falei, eu te dou um conselho. Confie no Senhor, confie 100% nele, sem dúvida nenhuma. Entregue a sua casa, a sua família, os teus filhos, o teu trabalho, o teu ministério nas mãos do Senhor, que o que está nas mãos do Senhor está 100% sem nenhuma dúvida seguro. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O mesmo Deus que esteve com José na prisão, o mesmo Deus que esteve com Moisés no deserto, é o mesmo Deus que está aqui comigo hoje, é o mesmo Deus que está com você. O que depende é da sua decisão. Então,
Tá aí o recado, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço, Deus te abençoe.